Olá, aqui é o Éder, seja muito bem-vindo a mais uma análise de DPI. Hoje nós vamos falar do caso do Dr. Jorge, lá do Sergipe. E é bem interessante porque a partir do DPI aqui, do caso do Dr. Jorge, a gente vai entender exatamente como que isso vai influenciar na questão de produtividade, lucratividade e o que é mais importante também, como que o paciente vai receber aquele tratamento, podendo indicar você ou simplesmente sumir, não aparecer mais, ou até, quem sabe, não ser uma pessoa que ficou feliz com aquilo que aconteceu. A gente consegue fazer isso analisando o DPI, um número que ele basicamente vai associar a quantidade de sessões que você planejou inicialmente no seu planejamento e aquilo que você executou, aquilo que foi necessário para concluir o tratamento. E a partir dessa relação, você consegue entender o que aconteceu de certo e errado. E a nossa proposta é que aquilo de errado seja corrigido, seguindo a filosofia da gestão total, aquilo tudo que a gente recomenda, e aquilo que funcionou seja refeito, seja projetado para outros casos, porque você encontrou exatamente aquilo que fez o seu trabalho ser lucrativo. Então, vamos analisar aqui o caso do Dr. Jorge. Se você não sabe o que é DPI, está chegando aqui pela primeira vez, é só ir lá no site da Odontobrand, baixar o livro A Nova Odontologia, que você vai entender como é que isso funciona e como que isso vai poder te ajudar também no seu dia a dia como dentista. Vamos lá. Primeiro caso aqui, ó, DPI de 0,57. Se você já conhece, sabe que é um DPI muito baixo, muito ruim, precisa ser melhorado, porque quanto mais próximo de 1 é melhor. Quanto 1 é o ideal, acima de 1, melhor ainda. Mas 1 é o ideal, 0,57 é ruim. O que aconteceu, ó? Basicamente, era uma prótese, tinha outros tratamentos aqui, mas era uma prótese, e ele finalizou essa prótese total, nós estamos falando, e depois de 3, 4 dias a filha falou para ele que não estava tão legal. Aí teve que repetir porque queria mais preenchimento. E aí vem aquela questão, ó, o próprio a Jorge deu aqui o meu feedback aqui para mim, ele me falou aqui, ó, não, eu deveria ter feito contrato, documentação de informativo, TCLE, que é exatamente o que eu recomendo, faça contrato informativo, TCLE, deixe o paciente assim muito bem posicionado e todas as provas o paciente tem que assinar que ele aceitou aquilo, que aquilo tá legal, que é o que ele queria, porque senão você vai ter que repetir. O que aconteceu? Ó, o DPI caiu lá para baixo, deu prejuízo, porque teve que fazer de novo, teve que preencher de novo, teve que mandar para o protético, refazer a prótese. Prejuízo. E como que se previne isso? Aqui já está claro, não, tem que fazer a parte de contrato, tem que fazer a parte de informativo. Porque aí o paciente assinou lá, ó, assinei que eu queria exatamente assim a prótese na fase de prova, tem fotinha, tem assinatura do paciente, às vezes até vídeo, como esse aqui que eu estou fazendo aqui, do paciente falando, não, gostei, é isso aqui que eu queria, não, tá bom, gostei. Aí por quê? Aí se ele volta e fala, não, agora eu quero diferente, tá bom, você quer diferente, eu faço, mas aí vai ter um custo adicional, tá tudo bem, a gente faz isso, mas era o que você tinha me pedido. E aí você não tem paciente insatisfeito, porque o que aconteceu aqui, ó, o paciente recebeu o tratamento e não voltou mais, o paciente recebeu a prótese e não voltou mais depois. E por que ele não voltou? Provavelmente esse desgaste no acerto da prótese deixou ele um pouco assim, não, mas beleza, vou seguir minha vida. E aí você perde um forte indicador para o futuro. O paciente indicador é um paciente que necessariamente precisa estar satisfeito com o tratamento. E aí, através do DPI, você consegue entender isso. E veja que não houve aqui erro de técnica, não houve problema do dentista, problema do paciente, simplesmente foi uma falha que poderia ter sido prevista e prevenida se tivesse um bom contrato, se tivesse a parte documental, como eu digo, muito bem feita também, ok? Vamos lá, DPI número 2. Quer dizer, boa, parabéns, era certo. Tinha muita coisa para tratar, segundo o Jorge, mas o paciente queria fazer só 3 raízes residuais. Aí ele comenta que ele convenceu o paciente no sentido de informar para o paciente a importância de se fazer um tratamento completo, de como que aquilo ali ia impactar a prótese dele futura, um monte de coisas, e ele conseguiu fazer com que o paciente, ok, doutor, eu quero tratar, parabéns, tudo ok. E aí o que você tem de aprendizado aqui? Ó? DPI deu 1, deu tudo certo, deu lucratividade, o paciente está satisfeito, replica isso, porque funcionou, tá aqui o número mostrando que funcionou, tá aqui o seu feedback mostrando que funcionou, por isso que é tão importante fazer isso, porque senão a gente fica naquela loucura do dia a dia e não consegue entender o que tá lá no seu consultório hoje te atrapalhando, e também não consegue entender o que tá te ajudando. Então agora você tem aqui, ó, acabou a primeira análise, que viu um caso que deu errado, produtividade baixa, DPI baixo, e aqui você vê um que deu certo, então replica aquilo que deu certo, olha que beleza, ok? Terceiro caso aqui, ó, DPI de 1 também, muito bom, parabéns. O que aconteceu? Tinha restauração, prótese, etc. O que falhou aqui, ó? Confecção de contrato. Ele falou assim, ó, não fiz. Não teve problema porque o paciente era um paciente
legal, colaborativo, paciente bacaninha. Então assim, o que eu comento disso aqui é, o DPI deu alto? Deu. Deu tudo certo? Deu. Não tinha contrato? Ok, não tinha. Mas deu certo porque o paciente era um cara colaborativo e a gente não pode, como profissional, depender só do paciente colaborativo. A gente tem que ter em mente que as pessoas algumas vão ser super colaborativas e, nossa, óbvio que é muito mais legal. Mas algumas pessoas precisam ser, entre aspas, educadas para um bom atendimento odontológico. E essa educação que eu falo é ter consciência de que você tem um tratamento sério, que aquilo ali é uma via de mão dupla, que é muito importante a participação dele. E a gente consegue essa educação quando a gente fala para o paciente, não só da boca para fora, mas a gente fala, a gente entrega um informativo, a gente entrega o contrato, a gente entrega o TCLE, mostra para o paciente que aquele tratamento é uma coisa séria, que você está depositando ali seriedade, e ele vai sim receber aquilo bem e vai também cumprir melhor a parte dele. Então é muito importante a gente ter essa ressalva aí, ok? Caso número 4, DPI de 0,5. O que teve de errado aqui, ó? Ele já falou de cara, ó, não daria desconto de novo. Quando ele analisou o caso e viu, eu falei, nossa, esse caso eu não daria desconto. E eu quero, assim, reforçar isso aqui, porque isso acontece quando a gente olha o DPI, muitas vezes a gente vê assim, nossa, eu não devia ter dado desconto nesse caso. É para se arrepender? Não. É para não repetir o erro. Não repete o erro. Porque quando você pegar casos assim, você fala, pô, esse aqui eu já fiz e não deu muito certo. Então não vamos dar essa mesma margem. O que era? Criança problemática, criança dando trabalho, e aí demorou muito, paciente mexendo, mãe não controlava a criança. O que você percebe? De repente você não é a pessoa ideal para estar atendendo criança. De repente você não é. E tá tudo bem com isso. Ninguém é obrigado a fazer toda a odontologia completa e ser bom em tudo, porque definitivamente a gente não é. Isso não acontece com seres humanos. E aí, de repente, você entende que um DPI de 0,5 que fez, obviamente, sua lucratividade ir lá embaixo, talvez até negativa, poderia ter sido resolvido olhando e falando, não, cara, criança não é comigo não. Tem um especialista em odontopediatria, indica, ou então tenha ele no seu consultório, indica, e você resolve o problema seu e do paciente. Porque, obviamente, esse paciente aqui, ó, a mãe dele não vai te indicar para outras pessoas, porque o tratamento dele foi complexo. O paciente deu trabalho, chorou, bababá, etc e tal, e para você foi muito desgastante também. Então veja que desgastante fisicamente, desgastante monetariamente, porque derrubou o DPI, e também desgastante para o paciente. É um caso definitivamente que precisa ser analisado para que não se repita no futuro. E o quinto caso, DPI de 1. Ou seja, olha que interessante, nós temos aqui 2 DPIs ruins e 3 bons. Os 3 bons, o paciente já veio, de certa forma, educado. Olha, um paciente colaborador, o outro você conseguiu trabalhar ele. E o quinto, o paciente veio colaborador também, fez o pagamento de 90% antecipado, já na hora. Olha que interessante, ó, o DPI deu alto, paciente colaborador pagou direitinho. Extremamente conectado, pagamento, paciente está satisfeito, paciente está colaborativo e tratamento dá certo. Então, se a gente já sabe que essa combinação funciona, que isso está intimamente relacionado, nós temos que identificar já de cara aquelas situações que vão atrapalhar o nosso DPI, que vão atrapalhar a forma como a gente trabalha, que é atraso do paciente, que é paciente que não paga direito, que é paciente que não tem contrato, que não tem um sistema adequado para ser atendido. Obviamente o DPI vai cair tudo. E assim, é muito comum eu ver o DPI baixo e o dentista me relatando, poxa, Éder, foi um saco atender aquilo ali, não foi uma experiência legal. Por que isso acontece? Porque teve problemas em cima daquilo ali, aí cai o DPI. Aí o que a gente consegue fazer? Entender os pontos de melhoria que a gente precisa aplicar, e por outro lado, naqueles DPIs altos, é sempre assim, o dentista também chega e fala, nossa, isso foi legal. Então replica aquilo que você fez que foi legal, porque se você replicar para os outros casos, aquele mesmo sistema de controle, sistema de contrato, sistema de atendimento, como você lidou com aquele paciente, você só simplesmente tem a fórmula do sucesso. Você tem aquilo que funciona para você e que basta você replicar, ok? Muito bem, se você quiser, lembrando, saber mais de DPI, é só ir lá no site da Odonto Branding e baixar. Se você quiser ver mais vídeos como esse, tem um monte no nosso site, você pode analisar, são vários casos diferentes, de várias situações diferentes, e a gente se vê nesses próximos vídeos. Um abraço!